Olá, meu nome é Eric Nascimento, eu sou um terceiranista do curso de Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Londrina e também sou um voluntário do ramo I3E UEL. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre listas. Vamos começar então. Primeira pergunta, o que é uma lista encadeada? Uma lista encadeada é basicamente uma estrutura de dados simples e bem comum, na verdade. Ela é usada para implementar outras estruturas como filas, pilhas, e ela também é bem útil por si própria. Uma lista encadeada, ou linked list, como ela é popularmente conhecida, ela é basicamente um conjunto de elementos chamados nós, ou então nodes. Cada nó é como se fosse um dominó que possui em uma metade o valor de um elemento, que na outra metade possui a localização para o elemento seguinte, ou, para os mais íntimos, um ponteiro para o nó seguinte. Aqui a gente pode ver vários nós encadeados, e a gente tem também uma cabeça. A cabeça é basicamente uma variável que aponta para o início da lista, para o primeiro elemento da lista. Ela pode também conter algumas informações extras sobre a lista, como por exemplo a quantidade de elementos nela, e etc. Ou então, em algumas implementações, ela pode até ser o primeiro elemento da lista direto. Ok, você viu tudo isso e pode estar se perguntando: se cada nó aponta para o nó seguinte, para onde aponta o último nó? Muito bem observado, meu caro ouvinte. O último nó, ele aponta sempre para null, que para aqueles que não se lembram, ou então não conhecem, null é como se fosse nada, como se fosse vazio. E agora passando um pouquinho para a organização das listas encadeadas. Como vocês vão perceber, todas as operações que a gente pode fazer sobre uma lista, elas são geralmente em tempo linear. O que isso significa? Isso significa basicamente que, se você tiver uma lista de tamanho com 150 elementos, por exemplo, para você inserir um elemento, essa operação vai tomar potencialmente 150 vezes a mais de tempo para ser completada do que a mesma operação em uma lista de um único elemento. Enfim, a lista encadeada ela é dinâmica, ou seja, nós podemos aumentar e diminuir o tamanho dela conforme nós executamos o programa, diferentemente de um vetor, por exemplo, que tem tamanho fixo. Imaginem que isso daqui é uma lista encadeada, e que cada quadradinho desses é um nó da lista encadeada. Então nós podemos remover nós, remover mais nós e também adicionar. Passando para a próxima parte, que vai ser bem relacionada a isso na verdade, nós temos a questão de percorrer listas. Toda vez que nós precisamos encontrar um elemento na lista, a gente tem que percorrer ela até encontrar o elemento que nós queremos. Aqui, por exemplo, estou procurando um dado. O dado que eu quero tá nesse nó? Não tá. Vou pro seguinte. Tá nesse nó? Não tá. Vou pro seguinte. Tá nesse nó? Não tá. Vou pro seguinte. Se tiver nesse nó, eu devolvo o elemento e encerro a operação. Uma lista encadeada simples não pode voltar para o elemento anterior. Ela só pode ir para o elemento seguinte, já que, a gente não tem nada que indica, qual é o elemento anterior. Quando a gente está falando de adicionar novos nós, se você for procurar na internet, você vai encontrar algumas implementações diferentes. Nós podemos, por exemplo, inserir um novo nó no início da lista. Nós podemos inserir um novo nó no final da lista. Como tudo em computação, cada implementação tem suas vantagens e desvantagens, e dependendo do que você quiser fazer, uma vai ser melhor que a outra e você vai ter que medir aí. Agora, falando um pouco sobre a operação de remoção das listas. Tem duas maneiras que nós podemos remover elementos. Nós podemos remover um elemento pelo índice. Então, aqui nesse caso, eu quero remover o nó de índice 2. Toda operação que você faz na lista, você começa sempre do primeiro elemento, lembrem disso. Então, aqui, elemento de índice 0 é o que eu quero? Não. Então, vamos para o próximo. Nó de índice 1 é o que eu quero? Ainda não. Então, vamos para o próximo. Nó de índice 2. É esse nó que eu quero remover. Então, vou fazer o quê? Vou remover o nó da lista e, olhem só, o nó anterior, que era o nó de índice 1, apontou para o nó de índice 3.
Faz sentido, não faz? Afinal de contas, se o nó de índice 2 não existe mais, para manter a integridade da lista, a gente tem que fazer que o nó anterior aponte para o nó seguinte dele. Simples, não? Outra maneira de remover nós é através do elemento que eles contêm. Então aqui cada nó possui um número inteiro, então eu quero remover o número inteiro 3 da minha lista. Começo sempre pelo primeiro nó. Então, o primeiro nó tem o número 7. Quero o número 7? Não. Quero remover o número 3. Então vou para o seguinte. O segundo nó. O segundo nó tem o número 3? Tem o número 3, que é exatamente o que eu quero. Então eu vou remover ele. E de novo, a gente mantém a integridade da lista, fazendo que o nó anterior aponte para o nó seguinte. Bom, uma coisa importante de se entender é que as listas, por serem tão simples e úteis, elas possuem diversas variações. O que a gente está vendo até agora era uma lista unicamente encadeada, uma Singly Linked List, onde cada nó só pode apontar para o nó seguinte, ou seja, você só pode percorrer a lista para frente. Uma implementação alternativa é a lista duplamente encadeada, onde cada nó, além de conter o endereço do nó seguinte e um elemento que ele guarda, ele contém também o endereço do nó anterior. Isso permite que você percorra a lista para frente e para trás, facilita para algumas operações, porém, percebam que isso aumenta a memória utilizada pela lista, uma vez que eu preciso de uma informação a mais em cada nó, que é a posição do elemento anterior. Uma outra variação comumente utilizada é a de listas encadeadas circulares, ou Circular Linked Lists, onde o último nó não aponta mais para null, ao invés disso, ele aponta sempre para o primeiro nó. De novo, isso facilita para algumas operações, não tem custo adicional nenhum, porém, se você estiver implementando esse tipo de lista na munheca, vocês têm que tomar muito cuidado, porque é bem fácil entrar em um loop infinito. Enfim, olha só, já deu nosso tempo. Pra hoje é isso, gente. Não se esqueçam de deixar o que você achou do vídeo aí nos comentários. A gente tá sempre tentando melhorar nosso conteúdo e sanar as dúvidas de vocês da maneira mais eficiente possível. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, que vão ter mais pela frente sim. E, a gente tem uma surpresinha especial para vocês. Nós vamos disponibilizar para vocês um repositório no GitHub com todas as estruturas de dados que a gente vai mostrando aqui. No caso, vão ser implementações dessas estruturas na linguagem C, para vocês poderem dar uma olhada e entender bonitinho, um pouco melhor, como tudo funciona, como tudo se encaixa, tá? Um único aviso é que, para quem é muito iniciante na linguagem, tem algumas coisas que podem ser um pouquinho complicadas de entender, principalmente porque a gente trabalha muito com ponteiro, falando de lista encadeada, e praticamente qualquer estrutura de dados. Mas, enfim, o repositório tá lá, vai estar o link na descrição. Espero que ajude vocês. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção hoje, e nós nos vemos semana que vem.